Se alguém me dissesse há uma semana que a minha vida ia virar de cabeça para baixo por causa de um erro no trânsito, eu teria rido alto, com um copo de vinho do Porto na mão e um homem atraente à espera. Mas ele fez algo que mudou tudo. Assumiu a responsabilidade pelo acidente que quase destruiu uma família. A revelação veio como um choque, expondo a verdade da minha arrogância. E o castigo foi o confronto com uma culpa que me forçou a questionar quem eu era, transformando punição em uma jornada inesperada de redenção. Chamo-me Vicente, tenho 42 anos, herdeiro de um império de construção civil em Lisboa. Até aquele dia, controlava tudo: contratos milionários, noites em casas de fado no bairro Alto, relacionamentos fugidios que terminavam ao amanhecer. Nada me prendia, só o poder de comprar soluções para qualquer problema. Numa terça-feira banal, saí de uma reunião tardia, acelerei na marginal rumo ao Chiado, ignorando os limites de velocidade como sempre. A curva veio rápida, o carro dela surgiu do nada. A colisão foi inevitável, metal contra metal, um estrondo que ecoou na minha mente. Desci do carro, pernas tremendo, o ar cheio de cheiro de borracha queimada. Ela estava no outro veículo, imóvel, e eu soube na hora que aquilo não era só um arranhão, era um erro que podia custar vidas. Pensei em fugir. Meu instinto gritava: liga para os advogados, oferece dinheiro, some antes que a polícia chegue. Já via o plano: um voo para o Porto, uma cobertura discreta, o escândalo abafado com subornos. Mas então, ele apareceu. Um rapaz de 28 anos, magro, com mãos calejadas de trabalho manual, aproximou-se correndo. Foi você quem causou isto? Perguntou, voz baixa mas firme, sem raiva explícita, só uma determinação que me paralisou. Ele era Lucas, sobrinho da mulher no carro. Sofia, como soube depois, era a tia que o criara desde os 7 anos, após a morte dos pais num acidente semelhante. Ironia cruel. O destino repetia-se, e eu era o vilão da vez. Ele não gritou, não ameaçou. Em vez disso, pediu ajuda. Por favor, chame uma ambulância. Ela é tudo o que tenho. Aquelas palavras perfuraram minha armadura. Pela primeira vez em anos, não vi uma saída fácil. Liguei para os serviços de emergência. Fiquei ali enquanto as sirenes se aproximavam, o coração acelerado pela adrenalina misturada à culpa. A polícia chegou, questionou-me, e eu admiti. Fui eu, acelerei demais. Podia ter mentido, alegado falha mecânica, mas o olhar dele me impediu. Lucas observava tudo, calmo, mas com uma vulnerabilidade que me desarmou. Quando a ambulância levou Sofia, ele virou-se para mim. Vai pagar por isto? Assenti sem palavras. Então fique por perto. Quero atualizações diárias. Assim começou a dívida. No hospital de Santa Maria, esperei notícias ao lado dele. Sofia tinha lesões internas, nada fatal, mas suficiente para mantê-la internada por semanas. Lucas sentou-se num banco do corredor, explicando sua vida em frases curtas. Trabalhava numa papelaria em Alfama, vendendo cadernos e canetas para sustentar a tia. Estudava gestão à noite num curso online. Ela me salvou quando perdi tudo. Agora é a minha vez. Senti um aperto no peito, inveja daquela lealdade genuína, algo que meu mundo de negócios nunca oferecera. Ofereci pagar as contas médicas, mas ele hesitou. Aceito, mas não por pena. Faça-o porque deve. A tensão cresceu nas horas seguintes. Meu telefone tocava incessantemente. Sócios cobrando presença em reuniões, a imprensa farejando o escândalo. Um repórter ligou, perguntando se o herdeiro Vicente Nogueira estava envolvido num acidente grave. Desliguei, mas o pânico subiu. E se isso destruísse minha reputação? Lucas notou minha inquietação. Vai fugir agora? Neguei, mas a dúvida pairava. Voltei para casa naquela noite, o apartamento no Chiado parecendo vazio pela primeira vez. Não dormi, revivendo o momento da colisão, questionando por que não freara antes. No dia seguinte, retornei ao hospital. Sofia acordara, e Lucas permitiu que eu entrasse. Ela me encarou diretamente. Você é o responsável. Por quê? Expliquei o erro, pedi perdão. Palavras não curam fraturas, rebateu ela, voz fraca mas afiada.
Mostre com ações. Saí dali abalado, prometendo cobrir tudo. Tratamentos, fisioterapia, até uma compensação financeira. Mas Lucas acrescentou pressão. Não é só dinheiro. Venha amanhã ajudar na papelaria. Prove que não é só um rico egoísta. Aceitei o desafio, mas a napuga interna crescia. Na papelaria de Alfama, entre pilhas de papel e clientes apressados, ajudei a repor estoques. Minhas mãos, acostumadas a assinar cheques, agora lidavam com caixas pesadas. Lucas observava, testando-me. Um cliente reconheceu-me. Você não é o empresário das notícias? O que faz aqui? Corei, mas continuei. No fim do dia, exausto, conversamos. Ele contou mais. Crescera pobre, lutando por cada oportunidade, enquanto eu herdara tudo. Nossos mundos colidem, Vicente. Acha que aguenta? Respondi que sim, mas duvidava internamente. A tensão escalou quando recebi uma ligação anônima. Um chantagista, talvez um testemunha, exigindo dinheiro para não vazar detalhes do acidente. Pague ou sua carreira acaba. Meu primeiro impulso foi resolver sozinho, mas contei a Lucas. Ele franziu a testa. Não pague. Vamos à polícia juntos. Recusei, temendo mais exposição. Isso criou o primeiro conflito real. Ele via honestidade como solução. Eu via discrição. Você ainda pensa como antes, acusou ele. Muda ou some. Dias depois, Sofia piorou ligeiramente. Uma infecção hospitalar. Culpei-me, correndo para o hospital. Lucas estava lá, exausto. Ela precisa de paz, não de drama. Prometi ficar, mas a imprensa descobriu. Manchete sobre herdeiro causa acidente e tenta comprar silêncio. Meu sócio ligou furioso. Isso afeta os negócios. Resolva ou saia. A pressão externa somou-se à interna. Questionava minha identidade, atraído por Lucas de forma inesperada. Algo que nunca assumira publicamente. Numa noite chuvosa, confrontei Lucas no corredor do hospital. Por que me pressiona tanto? Ele respondeu. Porque vejo potencial em ti, mas você resiste. A conversa azedou. Acusei-o de julgar minha classe. Ele rebateu que eu via nele só caridade. Saí irritado, mas voltei horas depois admitindo. Tenho medo de mudar. Ele assentiu. Todos temos. Mas fique, e veremos. A napuga atingiu o pico quando decidi visitar Sofia sozinho. Ela confidenciou. Lucas gosta de ti, mas teme ser usado. Isso abalou-me. A atração era mútua, mas o conflito interno crescia. Assumir isso significava arriscar tudo. Família conservadora, sociedade lisboeta. Um familiar ligou. Ouvi rumores. Não envergonhe o nome. Desliguei, mas a dúvida plantada. No fim daquela semana, Lucas mandou mensagem. Preciso de espaço. Pense no que quer. Ignorei, aparecendo na papelaria. Ele evitou-me, servindo clientes. Forcei uma conversa. Não desisto. Ele cedeu ligeiramente. Então prove amanhã ajudando de verdade. Aceitei, sabendo que o conflito só começava, entre mundos, desejos e medos. Se eu soubesse que uma simples conversa num corredor de hospital ia desenterrar segredos enterrados há anos, teria evitado o olhar dele naquela noite. Mas Lucas fez algo sutil. Perguntou sobre o meu passado, revelando uma verdade que eu escondia, a atração por homens, nunca assumida. O choque veio como um soco invisível, expondo minha vulnerabilidade, e o castigo foi o medo de perder a conexão que mal começara, forçando-me a aprofundar laços que ameaçavam desmoronar tudo. Os dias seguintes ao acidente viraram rotina imprevisível. Voltava ao hospital diariamente, dividindo tempo entre atualizações sobre Sofia e conversas com Lucas. Ele atualizava. Ela melhora devagar, mas a infecção persiste. Ofereci mais ajuda financeira, mas ele insistiu em ações concretas. Venha à papelaria amanhã. Preciso de mãos extras. Aceitei, curioso e tenso. Na loja em Alfama, organizei prateleiras enquanto clientes entravam e saíam. Um deles murmurou. Você aqui? Não é o tipo. Ignorei, focado em Lucas, que explicava o estoque com paciência. No intervalo, partilhamos histórias. Ele falou da infância dura, eu admiti erros passados em negócios duvidosos. Você tem tudo, Vicente.
Por que arrisca tanto? Respondi. Para preencher o vazio. A tensão surgiu quando toquei no tema pessoal. E relacionamentos? Alguém especial? Ele hesitou. Nenhum duradouro. E você? Desviei, mas o silêncio pesou. À noite, jantamos num tasco simples perto do hospital. Ele pediu bifanas, eu segui. Requited planos dele para expandir a papelaria, meus projetos de construção sustentável. Mas o conflito interno crescia. A atração por ele batia forte, algo novo e perigoso. Quando ele mencionou um ex-namorado casual, congelei. Você, com homens? Ele assentiu. Sim, e daí? Meu silêncio traiu-me. E você, Vicente, esconde algo? Neguei, mas a dúvida plantada. Voltei para casa agitado, questionando por que nunca assumira minha orientação. Ligações da família chegavam. Cuida da reputação, o acidente já basta. A pressão externa somava à interna. Semana adiante, Sofia melhorou o suficiente para uma visita prolongada. No quarto, ela questionou. Por que ajuda tanto? Admiti culpa. Lucas interveio. Ele está a mudar. Mas no corredor, ele pressionou. Ontem fugiste à pergunta. Medo? Admiti parcialmente. É complicado. Ele aproximou-se. Complica mais se mentires. A tensão sexual implícita cresceu, mas recuei, temendo exposição. No dia seguinte, ajudei na papelaria novamente. Um fornecedor atrasou, criando caos. Resolvi com contatos meus, mas Lucas franziu. Não pedi favores. Quero igualdade. Discutimos. Eu via ajuda, ele via dominação. Seus mundos ricos pisam nos nossos. Saí irritado, mas voltei horas depois. Desculpa, aprendo. O aprofundamento veio numa noite de guarda no hospital. Sofia dormia. Nós conversamos baixo. Ele confidenciou medos. Perdi os pais jovens. Temo perder mais. Partilhei. Meu pai morreu cedo. Herdei tudo sem merecer. A vulnerabilidade uniu-nos. Ele sugeriu. Fica mais. Ajuda com os turnos. Aceitei, passando noites ali. Mas o conflito escalou quando um sócio descobriu minhas visitas frequentes. Isso afeta a empresa. Para ou sai. Ignorei, mas rumores espalharam. Vicente com um rapaz pobre? Família pressionou. Não envergonhes. Internamente, lutava com a atração. Toques acidentais no braço dele aceleravam o pulso. Numa tarde, Lucas convidou para um café em Alfama. Caminhamos pelas ruas estreitas, tensão palpável. Ele parou. Sinto algo por ti, mas se não assumes... Admiti. Sinto também, mas tenho medo. Ele insistiu. Medo de quê? De ser real? A conversa azedou. Acusei-o de pressionar demais. Ele rebateu que eu fugia. Saímos separados, mas mandei mensagem. Desculpa, quero tentar. Ele respondeu. Então vem amanhã. Prova. A napuga cresceu com uma ligação anônima. Sei do acidente e dos teus segredos. Paga ou exponho. Pânico. Se vazasse minha atração, carreira acabava. Conte a Lucas, risco alto. Decidi sozinho, mas ele notou minha distração no hospital. Esconde algo? Neguei, mentindo pela primeira vez. Isso criou fenda, confiança abalada. Sofia percebeu. Resolvam ou percam. Pressão montava. Equilibrar ajuda, atração e ameaças externas. No fim da semana, confrontei o chantagista num encontro marcado. Paguei parte, mas ele exigiu mais. Voltei destruído, confessando a Lucas. Paguei para proteger-nos. Ele explodiu. Sozinho? Não confias em mim? Discutimos ferozmente. Ele via traição, eu via proteção. Seu dinheiro não resolve tudo. Saí, mas a atração persistia, complicando mais. O laço aprofundava, mas rachaduras apareciam, ameaçando romper. Imaginei que confessar a atração ia libertar. Mas Lucas reagiu com frieza, revelando uma verdade dura. Ele via em mim só um capricho rico. O choque abalou-me, expondo a fragilidade da nossa conexão. E o castigo? Foi o isolamento forçado, com família e sociedade pressionando para que eu abandonasse tudo, virando crise em teste de sobrevivência emocional. A confissão veio numa noite no hospital. Após a discussão sobre o chantagista, Lucas questionou. Por que pagaste sozinho?
Admiti. Para nos proteger, porque sinto algo por ti. Ele recuou. Algo? Como caridade. Neguei, mas ele insistiu. Ricos como tu experimentam, depois descartam. Saí magoado, mas a crise iniciara. No dia seguinte, mensagens ignoradas. Apareci na papelaria. Ele evitou servindo clientes. Forcei. Fala comigo. Ele cedeu. Preciso de espaço. Isso confunde. Aceitei, mas dúvida crescia. Era unrequited. Pressão familiar escalou. Meu tio ligou. Rumores de que andas com um homem. Para com isso, ou cortamos laços. Desliguei, mas impacto veio. Herança ameaçada. Sócios murmuravam em reuniões. Foco nos negócios, não em escândalos. Internamente, lutava com identidade. Nunca assumira ser gay, medo de rejeição. Sofia notou minha ausência. Ligou, convidando. Fui. Ela aconselhou. Lucas magoa-se fácil, mas gosta de ti. Luta. Mas ele, ao ver-me, manteve distância. Não forces. O conflito intensificou com o chantagista retornando. Exigiu mais dinheiro, ameaçando vazar fotos do acidente e detalhes pessoais. Paguei novamente, sozinho, temendo envolver Lucas. Mas ele descobriu por um recibo caído. Mentiste de novo? Explodiu. Não confias? Sou só um pobre para salvar? Acusei-o de exagerar. Ele rebateu. Tu vês-me como inferior. Brigamos feio, ele mandou-me embora. Sozinho, enfrentei crise interna, bebida excessiva, noites insones, questionando se valia. Sociedade adicionou lenha. Artigo online sobre herdeiro em romance controverso. Comentários negativos. Desperdício com um plebeu. Família reuniu. Escolhe, nós ou ele. Recusei, mas isolamento cresceu. Lucas mandou mensagem. Acabou. Volta ao teu mundo. Dor aguda. Zrada de confiança mútua. Tentei reconectar, aparecendo no hospital. Sofia mediou. Conversem. Mas ele. Não aguento mais mentiras. Admiti medos. Orientação escondida. Pressão. Ele suavizou. E eu. Medo de ser usado. Mas tensão persistia. Crise piorou com Sofia recaindo. Estresse agravou saúde. Culpei-nos. Nossa briga afeta-a. Lucas concordou, mas manteve barreira. Chantagista escalou. Enviou prova para um sócio. Reunião de emergência. Demite-te ou processamos. Perdi cargo parcial. Herança congelada. Família rejeitou. Não és bem-vindo. Isolado confrontei Lucas. Perco tudo por ti. Prova que vale. Ele hesitou. Não pedi sacrifícios. Discussão culminou em ultimato. Assume ou some. Internamente, batalhava. Aceitar identidade ou recuar. Amigos falsos sumiram. Rumores espalharam. Lucas enfrentava pressão própria. Vizinhos comentavam. Namoro com rico. Ele duvidava. Somos diferentes demais. Crise atingiu pico numa ligação noturna. Chantagista ameaçou expor tudo publicamente. Decidi enfrentar. Vamos à polícia juntos. Lucas aceitou relutante, mas confiança frágil. No posto, relatamos, mas investigação lenta aumentou a ansiedade. Família soube, cortou o contato definitivo. No hospital, Sofia piorava. Resolvam antes que me matem de preocupação. Pressão máxima. Escolha entre passado seguro e futuro incerto. Lucas questionou. Pronto para assumir? Hesitei, prolongando crise. Sozinho numa praça de Alfama, refleti. Zrada não era dele, mas minha, de não ser honesto. Mas o conflito persistia, ameaçando romper laços para sempre. Pensei que enfrentar o chantagista ia resolver, mas a polícia revelou uma verdade chocante. Era um ex-sócio meu, vingando-se de negócios passados. O choque expôs minha rede de mentiras antigas, e o castigo foi o confronto final com Lucas, forçando uma escolha brutal entre esconder-me ou lutar pelo que queria, virando batalha em ponto de ruptura. Após a denúncia, esperamos resultados. Lucas manteve distância. Preciso de tempo. Mas pressão montava. Família exigia retratação pública. Sócios processavam por danos à imagem. Ignorei, focando em Sofia. Ajudei nos cuidados, levando remédios. Ela insistiu. Fala com ele. Não percam. Apareci na papelaria. Ele evitou, mas forcei. Vamos resolver. Ele cedeu.
Ok, mas sem mentiras. Conversamos horas. Admiti atração genuína, medos de assumir. Ele confessou. Sinto o mesmo, mas temo ser troféu. Prometi mudança. Conflito escalou com prisão do chantagista. Ele vazou áudios meus admitindo erros passados, incluindo flertes antigos com homens. Mídia explodiu. Herdeiro gay em escândalo. Família deserdou oficialmente. Estás morto para nós. Sócios demitiram-me. Isolado, confrontei Lucas. Perdi tudo. Ainda queres? Ele hesitou. Não por pena. Brigamos. Acusei-o de covardia. Ele rebateu que eu causara o caos. Saí furioso, mas voltei. Lutemos juntos. Culminação veio numa reunião improvisada com Sofia. Ela reuniu-nos. Escolham, fiquem ou partam. Admiti publicamente minha orientação num post online. Sou gay e o acidente mudou-me. Reações mistas. Apoio de alguns, ódio de outros. Lucas leu. Corajoso mais tarde? Respondi. Não para nós. Ele aproximou-se. Então provemos. Mas conflito persistia. Ele duvidava durabilidade. Teste final. Família processou-me por herança. Advogados pressionaram. Renuncia ou luta. Escolhi lutar, envolvendo Lucas. Juntos. Batalha intensificou. Tribunal expôs detalhes do acidente, minha vida privada. Lucas testemunhou. Ele mudou, ajudou-nos. Mas oposição forte. Ex-sócios testemunharam contra. No auge, decidi romper com o passado. Vendi ações, doei parte para a caridade. Lucas apoiou, orgulhoso, mas rada interna. Duvidava se merecia. Num confronto final com família, aceitem ou percam-me. Rejeitaram rompendo laços. Com Lucas, escolha veio. Ficamos. Ele assentiu. Sim, mas reais. Abraçamo-nos metaforicamente, superando. Polícia fechou o caso. Chantagista condenado. Vitória amarga. Perdi fortuna. Ganhei liberdade. Sofia melhorou. Vocês venceram. Culminação. Escolha de autenticidade sobre conforto. Rompimento com tóxico. Luta por amor mútuo. Acreditava que perder tudo ia destruir-me, mas Lucas revelou a verdade final. A redenção vem da aceitação, não da riqueza. O choque transformou punição em lição, expondo que justiça é interna, e o castigo virou esperança, mostrando que conexões verdadeiras curam feridas profundas. 3 meses após a culminação, reconstruímos. Namoramos abertamente, alternando entre meu apartamento simplificado no Chiado e casa de Sofia em Alfama, renovada com esforço conjunto. Lucas expandiu a papelaria. Secção sustentável, ideias dele que apoiei por mérito, não caridade. Eu iniciei consultoria independente, focando projetos éticos. Família manteve distância, mas sociedade mudou devagar. Apoios cresceram, rumores diminuíram. Sofia brincava. Um companheiro assim traz vida nova. Viramos família improvisada, celebrando diferenças. Justiça veio. Paguei pelo acidente com ações, não só dinheiro. Ajudei comunidade doando para vítimas de trânsito. Aceitação. Assumi identidade gay plenamente, inspirando outros. Lucas superou inseguranças. Juntos, somos fortes. Conflitos passados ensinaram. Amor não grita, constrói. Esperança. Mesmo em crises, escolhas corajosas transformam. Acreditas que redenção é possível? Comenta, subscreve, ativa o sino. Até a próxima.